que é de fato uma vida boa, afinal? Essa é uma pergunta antiga, mas talvez nunca tenha sido tão urgente quanto hoje. Porque no meio de tantas metas, desejos e distrações, muita gente está ocupada demais para perceber que pode estar correndo na direção errada. Há mais de 2000 anos, Aristóteles tentou responder exatamente isso. E a resposta dele não tem nada a ver com riqueza, status ou prazer momentâneo. Hoje, no The Mind Philosophy, vamos explorar o que realmente significa viver bem e por que a maioria das pessoas nunca chega lá. Aristóteles fez exatamente essa pergunta há mais de 2000 anos, e a resposta que ele encontrou ainda desconcerta e ilumina quem se depara com ela. Para o filósofo grego, o grande erro que cometemos é confundir meios com fins. Buscamos prazer, acumulamos riqueza, perseguimos fama e achamos que esses são os objetivos em si. Mas Aristóteles percebeu que todas essas coisas são apenas ferramentas. Quando alguém pergunta por que você quer dinheiro, a resposta costuma ser para ter segurança ou para ser feliz. E quando perguntamos por que você quer ser feliz, a pessoa para. Não há resposta além disso. É aí que Aristóteles encontrou o verdadeiro fim da vida humana, a eudaimonia. A palavra é grega e costuma ser traduzida como felicidade, mas essa tradução empurra o conceito na direção errada. Eudaimonia é melhor compreendida como florescimento humano, o ato de viver de acordo com a sua função mais elevada. E qual seria essa função? Para Aristóteles, o que distingue o ser humano de qualquer outro ser é a capacidade de raciocinar. Uma vida boa, portanto, é aquela em que essa capacidade é exercida com excelência, com o que ele chamou de areté, virtude ou excelência de caráter. Isso muda completamente a régua do que entendemos por sucesso. Não se trata de quanto você acumulou, mas de quão plenamente você exercitou o que há de mais humano em você. E aqui está o ponto que mais surpreende as pessoas. Ser virtuoso não é questão de talento, sorte ou nascimento. É questão de prática. Aristóteles foi categórico ao dizer que a virtude é um hábito, não uma dádiva. Você não nasce corajoso. Você se torna corajoso agindo com coragem, repetidamente, mesmo quando tem medo. Da mesma forma, a generosidade, a justiça, a temperança, todas são disposições que se constroem com o tempo, como músculos que se fortalecem com o uso. Isso é ao mesmo tempo libertador e exigente, porque retira qualquer desculpa e coloca a responsabilidade pelo florescimento inteiramente nas suas mãos. Mas há ainda uma dimensão que costuma ser esquecida nessa história toda, e que talvez seja a mais importante. A vida boa não é solitária. Aristóteles defendia que o ser humano é um animal político, não no sentido de quem entra para a política, mas no sentido de que somos criaturas feitas para viver em comunidade. Florescer sozinho é uma contradição nos termos. As amizades verdadeiras, a participação na vida coletiva, o cuidado com os outros, tudo isso não é um acessório da boa vida, é parte constitutiva dela. Uma pessoa que tem virtude, razão e sabedoria, mas vive isolada do mundo, não alcançou a eudaimonia, segundo Aristóteles. A grande jogada do filósofo, portanto, não é uma fórmula secreta, nem um atalho. É quase o oposto. É a percepção de que uma vida boa é uma construção lenta, diária e coletiva. Não é um destino que se alcança e pronto, é um modo de caminhar. Ela se tece nas pequenas escolhas de cada dia, nos hábitos que cultivamos, nas relações que escolhemos nutrir. Em vez de perguntar o que me faz feliz agora, Aristóteles nos convida a uma pergunta mais profunda e mais honesta. Quem estou me tornando? Essa pergunta feita há mais de 2 milênios continua sem resposta fácil, e talvez seja justamente por isso que ainda vale tanto a pena fazê-la. No fim, talvez a pergunta não seja apenas o que é uma vida boa, mas sim, você está vivendo de forma consciente ou apenas reagindo ao que aparece? Porque se Aristóteles estiver certo, uma vida boa não depende do que você tem, mas de como você vive. E isso muda completamente o jogo. Agora eu quero te ouvir. O que para você define uma vida boa? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. E se você quer continuar explorando ideias que podem transformar a forma como você vive, já sabe o que fazer. Isso é The Mind Philosophy. A gente se vê no próximo vídeo.